Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Ju, para quem não me conhece, e o bate-papo hoje é sobre crises de ansiedade, depressão e crises do pânico. Vim aqui tomar um café com vocês, simbora tomar um cafezinho, nós dois juntos, e vamos debater esse assunto hoje. Ju, por que você está abordando esse assunto? Porque eu já passei por isso, já tive crises do pânico. Para quem não sabe, eu perdi um filho, né? Assassinado. Ele tinha 17 anos. Depois eu faço outro vídeo explicando, né? Sobre a morte dele. Então, eu perdi um filho com 17 anos, assassinado num terreno baldio. E o que que me trouxe? Além da dor, da perda, do luto, me trouxe a crise de pânico. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre isso e o quanto as pessoas, a gente está doente mentalmente, meu Deus do céu. É muita gente com crise do pânico, é muita gente com crise de ansiedade, depressão, e isso eu falo com propriedade porque só na minha volta, né? Só em volta, a minha irmã toma remédio para depressão, tá? Ela passa com psicólogo, passou com psiquiatra, toma antidepressivo. O meu sobrinho também já passou, né? A minha filha sofria de crises de ansiedade muitas e muitas vezes. Eu já tive crise do pânico quando perdi meu filho. Eu tenho amigas que têm crises de ansiedade devido a abusos, né? Abusos sexual que sofreram quando eram pequenas, sobre violência, né? Que tiveram dentro de casa. Então, gente, quando vocês veem uma pessoa com crise de ansiedade, depressão, crise do pânico, não acho que é brincadeira, porque não é. Não é. A gente não consegue controlar a nossa mente. A gente não consegue. Eu costumo falar que a nossa mente ela é traiçoeira. Porque, tipo assim, ó, no mesmo tempo que a gente tá bem, de repente você não está mais. Você tá com uma crise e você sente muito, muito medo. É uma angústia, um medo, choro, sabe? E essa crise minha de ansiedade, essa crise de pânico foi devido à perda do meu filho. Quando eu vou explicar mais ou menos para vocês o porquê que me atacou depois essa crise de pânico. Porque o meu filho faleceu num terreno baldio à noite. Quando eu cheguei nesse terreno, foi um choque tão grande, né? Foi um trauma muito grande, um choque muito grande. Eu cheguei nesse terreno, André Luiz, estava lá, já sem vida. E eu lembro que eu peguei meu filho nos braços, um monte de sangue. Já, sabe, gelado. Eu peguei meus filhos no braço e eu comecei a nanar ele, sabe, assim, agarrada nele. E eu abraçava. Ah, peraí. Eu abraçava ele e eu questionava Deus, né? Por que Deus? Por que você tá fazendo isso comigo? Por que eu tô passando por isso? Por que você tirou a vida do meu filho? Por quê? Porque, sabe, assim? E eu abraçada no André Luiz, eu passava a mão no rosto dele, assim, ó, e eu olhava em volta, aquele escuro, aquele terreno baldio, aquela terra, aquele monte de sangue, eu ajoelhada, sabe? No meio daquele monte de sangue, assim, com meu filho nos braços. E a partir dali, né, depois que a gente enterrou, que passou uns dias, a partir dali começou a me dar isso, essas crises de pânico. Ai, Ju, mas como foi? É tipo assim, foi do nada, começava a cair à noite. Eu trabalhava lá no Brás, né? E eu andava 20 minutos da empresa onde eu trabalhava até a estação do Brás, depois eu pegava o trem para ir embora para Guaianazes. Então, conforme eu saía da empresa, não tinha anoitecido ainda, mas conforme eu estava indo, tal, né,
para a estação para pegar o trem, começava a cair a noite. Santo Deus. Quando começava a cair a noite, que eu me via no escuro, me dava um desespero tão grande, me dava um desespero, eu começava a chorar, eu sentia um medo, mas um medo, meu Deus do céu, cara. E aí tinha dias que me atacava dentro do trem, tinha dias que me atacava já eu chegando em casa, e aí eu trancava a casa toda, deitava na cama em posição de feto. Meu, é torturador sentir isso, torturador. E aí eu deitava na cama de posição de feto, e chorava, chorava, e eu falava, meu Deus, vão matar todo mundo, meu Deus, vão matar a gente, vão matar meus outros 2 filhos, e eu me dava um desespero, e aí, muitas vezes, eu não tinha coragem de levantar da onde eu estava, para comer, para tomar banho, para fazer xixi, nada, é para você ver que loucura que é a mente da gente. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que eu podia fazer para me acalmar. Aí, tipo, controlar a respiração, mudar a sua mente, o foco, você entendeu? Aí, quando vinha essas crises, aí eu fazia o quê? Começava a controlar a minha respiração e mudava o foco da minha mente. Sei lá, eu tava pensando no medo aqui que eu tava sentindo, que alguém ia pegar a gente, que alguém ia matar a gente, algo do tipo. Aí eu já começava, sei lá, a pensar no João, na Maria, no meu trabalho, em qualquer outra coisa que me desfocasse daquele momento ali, daquela coisa. Aí era onde eu ia melhorando, melhorando e passava. Só que é torturador. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe quando a crise vem. No caso, eu percebi, eu, Ju, que as minhas vinham quando caía a noite. Começava a cair a noite, que eu via aquele escuro, eu já me tremia, porque eu tinha medo de passar por tudo aquilo de novo, que eu não conseguia controlar a minha mente. Como que eu não consigo controlar a minha mente? Não, a gente não consegue. E eu escutei de pessoas próximas que era frescura. Você nunca teve isso. Por que você tem agora? Nossa, que estranho, né, Ju? Você não era assim. E sabe, assim, as pessoas meio que não acreditando no que você estava sentindo e o que estava acontecendo. Aí, eu comecei a fazer o quê? Orar. Eu dobrava o joelho, eu falava com Deus, eu falava, Senhor, me tira dessa situação, Pai. Eu não nasci com isso, eu não sou assim, Senhor. Me tira disso, sabe? Me ajuda a sair dessa situação e tal. E aí eu orava, como eu pedia para Deus, que eu falava assim, meu Deus, eu vou ficar louca. Eu tenho 2 filhos, eu preciso trabalhar, né? Porque eu tinha dos 2 filhos que era eu que cuidava, que sustentava, que pagava as contas, enfim, era só eu que trabalhava naquele momento. E eu ficava desesperada, então eu orava muito para Deus me tirar aquilo. E aí muitas vezes eu sentada, trabalhando, porque eu sempre trabalhei com vendas, né? E eu tô aqui no telefone falando com o cliente, fechando uma venda, né? Fechando uma venda, de repente me dava, sabe? E aí quando eu via que já ia começar, o que que eu fazia? Eu descia para o estoque, que tinha umas janelas enormes no estoque, eu descia para o estoque, abria a janela, ficava respirando o ar, e eu lá no Brás isso, e eu ficava vendo o movimento da rua, sabe? Pra lá, pra cá, as pessoas passando, os carros, e aí eu ia tentando controlar a minha mente. Porque eu vou falar, a mente da gente é traiçoeira. Mas eu cheguei na conclusão que o que me despertou essa crise de pânico foi quando eu perdi meu filho. Porque quando eu cheguei lá, que eu vi o André nessa situação, no meio daquele terreno baldio, já sem vida, eu acho que algo lá dentro, sabe, começou a me dar gatilhos que me despertou isso. E depois que eu fui entender, depois que eu comecei a pesquisar na internet, sabe, o porquê, porque eu nunca tinha tido aquilo. Por que eu estava tendo agora, né? Então, quando você vê alguém falar para você, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com depressão, estou com crise do pânico, faça por onde ajudar essa pessoa. Porque muitas pessoas à minha volta achavam que
Tipo, que era frescura, que não era verdade, porque eu nunca tive. Nossa, engraçado, mas você teve a crise agora, tipo, um exemplo. Você teve a crise há meia hora atrás, de repente você já tá bem, tipo, sabe, assim? E a pessoa fala assim, é frescura, isso é pra chamar atenção. Não faça isso com as pessoas. Não faça, porque só quem tem sabe o quão ruim é. E eu estou aqui, eu sou um testemunho vivo do que eu passei, essa crise do pânico, e graças a Deus que eu consegui controlar a minha respiração, graças a Deus que eu consegui controlar a minha mente, porque é tudo questão de controle, a gente poder controlar. E eu fiz uma pesquisa breve, né? No Google mesmo. Se você puxar aí, se você jogar, você vai ver. Meu, é para mais de 6 milhões de brasileiros com crise de ansiedade. É mais de 20 milhões de pessoas que sofrem hoje com ansiedade. Gente, é surreal, é alarmante como a gente tá doente mental. É muita gente mentalmente doente devido a estresse, devido a abusos, devido a violências domésticas, a luto, você perdeu alguém, né, que o choque é muito grande, devido a situações financeiras. Tem gente que tira a vida, né? Devido, porque você perde, e aí você não aguenta a pressão, você não aguenta aquilo, e você acaba tirando sua vida, gente. É muito sério esse assunto, é muito sério. Então, quando você vê alguém falar assim, meu, eu tô tendo uma crise, eu não tô bem, eu tô depressiva, eu não tenho vontade de sair de casa, ajuda. Procure ajudar essa pessoa. E se você que tá me vendo agora, que você tem qualquer um desses, depressivo, crise de ansiedade, crise do pânico, se você quiser, me chama, a gente conversa. A gente conversa, porque eu já estive também assim. Eu já estive assim. E é horrível. E digo, eu fiz essa pesquisa, né, por alto no Google. É alarmante a quantidade de pessoas que está com isso. É muita gente. E, inclusive, eu até lá, eu fazendo a pesquisa sobre, eu vi lá que tem um apoio emocional. Olha que legal. Eu nem sabia que existia isso. Porque se eu soubesse na minha época, 10 anos atrás, que eu sofria muito com essa crise de pânico, eu teria ligado. Tem um número, né, que eles disponibilizam, que é 188. Esse número é 188. Você liga e você tem apoio emocional humanizado. Você vai falar com uma pessoa, você vai falar, olha, eu não tô bem, tô sentindo uma crise, tô depressivo, tô, sei lá, algo assim do que você está sentindo nesse momento. A pessoa, né, pelo telefone, ela vai conversar com você, ela vai te ouvir, ela vai te acalmar. Eu achei sensacional isso. Então, se você, às vezes você não tem coragem, né, de falar com o seu amigo, com o pai, né, com a mãe, com o irmão, enfim. Se você estiver precisando conversar e você não quer falar com ninguém próximo, liga para esse número. É um apoio emocional. CVV é um apoio emocional que eles te dão via telefone. Funciona 24 horas por dia esse apoio. Você vai ligar lá 188, a pessoa vai te atender e você vai falar o que você está sentindo, como que você tá nesse momento. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, sabe? Vai te ajudar, porque às vezes a gente não quer falar com outras pessoas o que a gente tá passando, porque as pessoas, igual eu falei, pode acontecer igual aconteceu comigo. Ai, é frescura. Ai, mas você é tão novo, tá sentindo ansiedade, pânico, depressão. Por quê? Sabe, é umas perguntas que é desnecessária. Ai, mas você tem tudo. Ai, mas você... Só que as pessoas não sabem o que está passando aqui dentro da sua cabeça. Às vezes, a gente perde o controle da nossa mente. Por que que tem tanto suicídio? Por que que as pessoas ficam espantadas quando a pessoa vê um cara lá, ou um cara, ou uma mulher, em cima de um edifício, e a pessoa se joga lá de cima? Você sabe o porquê?
Você sabe o porquê, o que a pessoa estava sentindo? Não, gente. Então, é um assunto muito, muito sério. E se precisar de mim também, pode me mandar mensagem aqui. Manda mensagem, Ju, quero falar com você, preciso conversar, né? O que você passou, o que você fez para controlar, eu vou te ajudar. Eu tô aqui é para te ajudar mesmo, porque a gente tem que se ajudar, não ficar criticando ou achando que você entende o que o outro tem ou não. Então a gente está aqui para se ajudar. Se precisar de mim, pode me mandar mensagem, pode me ligar, Ju, olha, eu tô sentindo isso, o que você fez, o que te acalmou, porque até hoje eu tenho de vez em quando crises, tá? Crise de ansiedade, crise do pânico mesmo, eu tive há muito tempo atrás, à noite também. Eu tinha saído de um velório, de madrugada que estavam velando, meu Deus. Eu falei pro meu marido assim, pelo amor de Deus, sai daqui, sai desse lugar, sai desse lugar. Só que você não consegue controlar a sua mente. E eu fiquei desesperada dentro do carro, que eu queria que saísse dali, sabe? Eu não conseguia controlar a minha mente. E, enfim, saiu, depois que estava bem longe, que aí eu fui respirando, respirando, mudando o foco da minha mente, aí foi passando a crise de pânico que me deu. E de ansiedade eu tenho. Vira e mexe, eu tenho casos de gatilhos, que eu tenho de quando eu era criança, de outras coisas. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que orar muito para Deus, se apegar muito com Deus. Vai ao médico, faz terapia. Eu super indico terapia, me ajudou muito, porque eu comecei a ver várias coisas na terapia que foi me ajudando. Então, faça terapia. Se você acha que é necessário ir ao médico, vai ao médico sim. Se você precisar conversar, a gente está aqui. Se você quiser ligar nesse centro de apoio, né? Que lá são voluntários que estão lá, que é no número 188. Que você não quer conversar com pessoas conhecidas, liga lá nesse centro de apoio 188, olha, boa noite, bom dia, eu preciso conversar com alguém, eu tô sentindo isso e isso. Às vezes a gente não quer mesmo conversar com conhecidos, né? Então liga lá nesse centro de apoio, vai te fazer bem, porque conversar, bater papo, trocar experiências, testemunhos de vida, né? Eu tô te contando um testemunho que aconteceu na minha vida. Trocar, né, experiências, testemunhos, isso ajuda muitas pessoas. Com toda certeza. Isso pode ajudar outras pessoas. Então, se cuide. Cuide de você. Que você é o bem mais valioso que tem. Cuide da sua mente, da sua cabeça. E se precisar, eu estou aqui. Se precisar, manda mensagem que a gente conversa. Se precisar, pode me ligar. E se também não quiser, né? Se você não se sentir à vontade, liga nesse 188, tá bom? Liga lá, que eles vão estar lá para te ouvir. Ninguém vai te criticar. E eu estou aqui à disposição de vocês. Deixo aqui hoje o meu testemunho sobre crise do pânico que eu tive depois da morte do meu filho. Então, deixo aqui hoje o meu testemunho. E um abraço para vocês. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.